Vamos iniciar agora a correção comentada da questão de número 16 do Exame de Suficiência 2017.2. Uma sociedade empresária apresentava em seu balanço patrimonial de 31/12/2016, diante da presença de indicativo de perda para um determinado ativo imobilizado, mas antes da realização do teste de redução ao valor recuperável, um imobilizado registrado pelo valor contábil de 20 milhões, o qual era composto pelos seguintes valores: custo de aquisição, 24 milhões, e depreciação acumulada, 4 milhões. Após realizar o teste de redução ao valor recuperável para esse ativo imobilizado, a sociedade empresária obteve as seguintes informações: o valor em uso do imobilizado era igual a 21 milhões, o valor justo líquido das despesas de vendas do imobilizado era 19 milhões. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC-TG 01R3, redução ao valor recuperável de ativos, para a correta evidenciação dos fatos apresentados nas demonstrações contábeis do ano de 2016, a sociedade empresária deve: a. Manter o valor contábil de 20 milhões no balanço patrimonial apresentado ao final do ano de 2016. B. Reconhecer uma perda estimada para a redução ao valor recuperável na demonstração do resultado do período, no valor de 1 milhão. C. Reconhecer no resultado do ano de 2016 uma perda estimada para a redução ao valor recuperável no valor de 3 milhões. Ou D. Reverter parcialmente a depreciação acumulada e reconhecer um ganho na demonstração de resultado do período no valor de 1 milhão. Então, aqui para entender esse tipo de questão, nós estaremos falando aqui da desvalorização ou não de um ativo, de um ativo imobilizado, tá certo? Teste de redução ao valor recuperável é a mesma coisa da gente falar do teste de impairment, Nas normas internacionais seria o teste de impairment. Aqui na nossa norma brasileira é o teste de redução ao valor recuperável do ativo, mas é exatamente o mesmo valor, tá certo? Então a gente precisa entender algumas questões aqui, as quais a gente vai tratar juntos aqui, Por exemplo, o valor contábil dele é de 20 milhões. Por quê? Custo de aquisição de 24 milhões e menos a depreciação que está acumulada aqui, daria os 20 milhões aqui. Então, inicialmente, os 20 milhões a gente já tem, 24 milhões de nota fiscal, por exemplo, menos a depreciação acumulada até esse período de 31/12/2016, ok? Aí, em paralelo com essa informação de 20 milhões, ele também tem o valor em uso do imobilizado, tá certo? Que aqui faz parte do valor recuperável, Eu vou falar um pouquinho mais à frente aí sobre esse item. E também fazendo parte aí do valor recuperável de um ativo, o valor justo líquido das despesas de vendas do imobilizado, que é de 19 mil. Então, para o mesmo item do imobilizado, eu tenho aí várias informações, Primeiro, o valor de nota fiscal dele, o valor da depreciação, o valor contábil, o valor em uso e o valor justo líquido de vendas, tá certo? Para nós entendermos esse tipo de questão e conseguirmos fazer aí a correta mensuração e evidenciação e chegarmos na resposta correta, o que nós temos que fazer? Então, temos que entender quando que há a desvalorização de um ativo, para efeitos de reconhecimento contábil, tá? Então, o ativo ele vai ser desvalorizado quando o valor contábil exceder o valor recuperável. Se o valor contábil excede o valor recuperável, aí consideramos que tem uma desvalorização desse ativo. Como é que seria isso na prática, Então, aqui imagine com um outro exemplo, Vou ilustrar com outro exemplo. Imagine que você tem um ativo registrado na contabilidade por R$1 milhão e o teste de recuperabilidade desse ativo traz que você só recuperaria 900 mil desse mesmo ativo, tá certo? Então, observe que tem 100 mil aí que está distorcido, Está demonstrando no nosso balanço patrimonial que esse ativo vale 100 mil reais, porém o teste de recuperabilidade traz aí que o valor seria de 900 mil apenas. Esse exemplo que eu estou dando é uma desvalorização de 100 mil reais que deve ser reconhecida no balanço patrimonial, tá? Deve, é regra contábil. Ok? Então, resumindo aí, um ativo ele está desvalorizado quando seu valor contábil, que é aquele que está registrado no balanço, excede o seu valor recuperável, que pode ser o valor em uso ou o valor justo líquido das despesas de venda, tá certo? Desses dois itens aqui, eu tenho que obrigatoriamente utilizar o maior parâmetro, tá certo? Então, entre o valor em uso e o valor justo, eu utilizo o maior, tá certo? Eu tenho aqui o maior já, que é o valor em uso, tá certo? E aí, já sei como é que a gente faz a separação desses itens, então. Então, aqui eu coloquei um detalhe de quando o valor contábil excede o valor recuperável, tá certo? Nós precisamos entender o que é o valor contábil, que é aquele que está registrado na contabilidade, e o valor recuperável, que pode ser o valor em uso ou o valor justo, dos dois o maior, ok? Coloquei aí mais uma informação para vocês, o maior montante entre o valor justo e o seu valor em uso, perfeito? Então, esse item aqui de 20 milhões é o valor contábil, conforme o enunciado já está trazendo, tá certo? E aí nós temos o valor em uso, que eu vou utilizar como parâmetro
porque ele é maior do que o valor justo, perfeito? Dos dois parâmetros aqui, eu tenho que utilizar o maior pela regra contábil, tá certo? E aí, o que acontece, pessoal? Se o valor em uso ou o valor justo ele é maior do que o valor contábil, não há desvalorização, tá certo? Ficou claro aí? Se o valor em uso ou o valor justo for menor do que o valor contábil, há desvalorização, conforme eu ilustrei agora há pouco. Mas se um desses dois parâmetros aqui, eu vou utilizar o maior, se o maior entre os dois for maior do que o valor contábil, então eu não estou falando aí de uma perda, eu não preciso fazer exatamente nada, não preciso reconhecer nada no balanço patrimonial, tá certo? Vamos analisar então as opções. Ó. Alternativa A, ele diz manter o valor contábil de 20 milhões no balanço patrimonial apresentado ao final do ano de 2016. Essa alternativa está completamente correta, tá certo? Uma vez que o valor em uso do imobilizado deu mais do que 20 milhões, que é o valor contábil, eu não preciso fazer nada, não preciso reconhecer uma perda, uma vez que não houve perda, tá certo? O valor que está registrado na contabilidade é de 20 milhões, tá certo? E o valor em uso é de 21 milhões, não houve perda aí, ok? Alternativa B diz que reconhecer uma perda estimada para redução ao valor recuperável na demonstração do resultado do período no valor de 1 milhão. Bom, acabamos de ver aqui que não houve perda, tá certo? O valor registrado na contabilidade é de 20 milhões, o valor em uso de 21. Se o valor em uso fosse menor do que 20 milhões, aí sim haveria uma perda, tá certo? Alternativa C, reconhecer no resultado de 2016 uma perda estimada para redução ao valor recuperável no valor de 3 milhões. Mais uma vez, vamos reconhecer aqui que não houve uma perda, então essa alternativa também está incorreta, tá certo? E a alternativa D, reverter parcialmente a depreciação acumulada e reconhecer um ganho na demonstração do resultado no período de 1 milhão. Bom, pessoal, aqui, diante desse enunciado, desse exemplo aqui, nós não temos nenhum motivo para fazer a reversão da depreciação acumulada, tá certo? Não é comum fazer a reversão da depreciação acumulada também. E no teste de impairment, ou no teste aqui de redução ao valor recuperável, não há que se falar em reverter depreciação, tá ok? Então, a resposta correta aí, conforme já foi dito, é a alternativa A para esse tipo de questão, uma questão cheia de detalhes aí, né? Porém, aí, entendendo esses conceitos aí do que seria o valor contábil e o valor recuperável, fica fácil de fazer a resolução, tá certo? Até os próximos vídeos, então. Até mais.